Olá pessoal, trazendo um pouco da ideia de as primeiras impressões, né, as primeiras noções da ideia que eu tenho progredido sobre o olho direito para tentar entender o que está em Mateus 5, no Sermão do Monte, né, que o nosso Salvador nos ensinou, dentre tantas coisas, para tentar entender aquela questão de que se o teu olho te faz pecar, arrancar ele fora, porque é melhor nós termos o restante do corpo, a nossa integridade preservada, do que esse olho nos fazer perder todo o templo, né? Então, partindo da premissa de que as imagens que entram pelos nossos olhos, elas seguem um caminho cruzado para a alimentação porque a janela na qual entra a imagem é o olho, né? Mas a imagem ela é processada, ou seja, ela só compõe o nosso entendimento, né? Ela só entra no nosso entendimento quando ela é processada pelo cérebro, né? E claro que esse caminho entre a imagem adentrar o nosso olho e ela ser processada pelo cérebro, ela se dá em milissegundos, né? Ela se dá numa fração de segundos, ela é quase que instantânea, rápida, né? Mas existe esse caminho, certo? E esses caminhos eles são cruzados, porque a imagem que entra no nosso olho direito, por exemplo, ela vai alimentar o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, né? E do mesmo modo que entra no nosso olho esquerdo, ele alimenta o lado direito. Então, partindo dessa figura, como os hemisférios do cérebro, né, o lado esquerdo e o lado direito, eles são tratados com funções, vamos dizer assim, diferentes, com propriedades diferentes, porque o lado esquerdo do cérebro, ele seria o lado chamado racional, que a gente tem, o lado da razão, enquanto que o lado direito do cérebro é o lado da emoção. A gente também pode chegar à conclusão de que o olho esquerdo e o olho direito traduzem alimentações diferentes, percepções diferentes da nossa realidade e, portanto, são fontes diferentes de alimentação do nosso entendimento, porque os olhos alimentam o cérebro, certo? Eles comunicam o cérebro. O cérebro, a cabeça, é a parte componente, o órgão, né? Do nosso entendimento, do nosso discernimento, tá? Então, o olho direito, como ele alimenta o lado esquerdo do cérebro, que é o lado racional, a gente pode entender que o olho direito significa a nossa razão. O que a nossa razão consegue enxergar, captar diante da realidade. Tá? E do mesmo modo, né, o olho esquerdo representaria o olho da emoção, né, porque alimenta o lado direito do cérebro, que corresponde a essa propriedade, a essa característica. Então, lá no ensinamento do Messias, ele se referiu ao olho direito. Ele não falou os olhos, ele falou o olho direito. Então, de certa forma, a gente está posta, então, a possibilidade, né, da nossa compreensão racional das coisas que a gente capta da realidade com os nossos olhos, né? A compreensão racional dessas coisas pode nos fazer cair, ou seja, se afastar do caminho, que é a ideia de pecado, certo? O pecar é se afastar do caminho. Onde a gente pode perceber isso acontecendo? Bom, a gente tem dentro disso que a gente tem visto aí, principalmente nos nossos dias, né, nos últimos séculos, essas coisas se agravaram. Eu até já tinha comentado um pouco anteriormente de que a convicção da tal ciência, né, que a gente acha que sabe, e no entanto
os caminhos da ciência e da sabedoria conduzem ao Messias, né? É o que está na carta aos Colossenses. Essa nossa arrogância de achar que vamos explicar o mundo pelo conhecimento nosso, que é o conhecimento secular, o conhecimento dos homens, né? Que é o que hoje é definido como ciência, isso tem afastado, né? Ou seja, desviado, pecado, né? Desviado as pessoas do caminho, né? E tem afastado, inclusive, a um ponto de por conta da confiança cega nesse conhecimento secular, que é o que hoje se diz chamado de ciência, né? Os homens chamaram de ciência. Ela, inclusive, leva pessoas a negarem a existência do próprio Criador e, por consequência, é claro, desprezarem a existência e a confiança no Messias, no Salvador, né? Então eu entendo que é nesse sentido que ele tem dito que se o olho da nossa razão, ou seja, se a nossa razão nos conduz para esse desvio, né, seria melhor então que a gente abra mão dessa razão, abra mão justamente para preservarmos ainda a nossa integridade de vida espiritual, né, continuarmos vivos no entendimento, no espírito, né, que eu espero que eu tenha me feito entender, porque quando a gente começa a se desviar por tal lado da ciência e começa a questionar as coisas que estão no entendimento, nas escrituras, na própria criação, isso parece ser o olho direito, o nosso olho direito nos fazendo pecar. E é melhor, segundo o Messias, segundo o conselho do Messias, é melhor que a gente arranque ele, então, né, que a gente passa a fechar a porta para esse tipo de desvio de comportamento, justamente para que a gente continue preservado. Então é melhor continuar vivo, mesmo tendo essa percepção, né, da ciência, entre aspas, dos homens fechada. Se isso servir para nos preservar vivo, é melhor assim do que querer entrar por esses campos, e esse campo do tal conhecimento, entre aspas, né, entre muitas aspas, a tal ciência, entre muitas aspas, secular, nos fazer sermos destronados, na verdade, do entendimento do espírito, e depois sermos dados à morte, né, definitiva, justamente pelo juízo. Então, essa é uma ideia que, embora possa parecer um pouco complicada, meditando sobre ela não é tanto, né? Não está muito indecifrável essa situação, partindo dessas premissas que o nosso próprio corpo físico, a nossa cabeça, né, do corpo física, ela testemunha também essas particularidades, tá? E então aqui, diante disso aí, assumindo isso como verdadeiro, a gente tem esses diferentes casos, né? Primeiro, ou a gente ter, de fato, o olho direito ainda funcionando, mas tendo uma percepção incorreta da realidade, né? Que a gente pode julgar como uma catarata, a gente pode julgar como um estrabismo, enfim, ou qualquer outra enfermidade que ainda possibilite o olho enxergar de maneira deficiente e parcial, mas justamente pela parcialidade, pela deficiência, né, a maneira de captar é uma maneira incorreta, né? Porque na verdade as coisas, a captação da realidade pela razão nos conduzem a enxergar o verbo, né, a estrutura da realidade, que é o Messias, certo? Isso é ter o olho direito funcionando perfeitamente, certo? Mas quando o nosso conhecimento ele nos leva a se desviar disso, tá? Aí sim, aí nós temos uma enfermidade no olho, embora ele ainda esteja enxergando, mas nós temos uma enfermidade, e essa enfermidade está nos comprometendo a integridade do nosso corpo inteiro, certo? Que é o que o Messias tinha dito. Por outro lado, a gente pode também ter a figura de que do olho ser tapado de propósito, né? E
e por consequência enxergar só com um outro olho, que é o olho da emoção, o olho da emoção, certo? E é isso que a gente tem visto com muito nas religiões, né? Quando o Deus que é invocado lá é um Deus baseado em emoções, né? As palavras são transmitidas de modo que as pessoas captem a realidade com o olho esquerdo, que alimenta o lado emocional do entendimento, e isso não não representa então o verdadeiro culto de maneira racional ao Criador, porque as emoções elas são efêmeras, né? Elas não são perenes, então portanto as emoções elas mudam de cima para baixo apenas de um dia para o outro. No virar da esquina elas mudam, né? A gente não pode ter uma confiança no Criador baseado em euforia e em felicidade, porque euforia e felicidade são efêmeras, né? Logo mais adiante, a tristeza, a decepção e a angústia, ela sempre vem, certo? Ela não pode ser baseada em saciedade emocional, porque depois a carência e a falta dessa saciedade também vem. A nossa vida é assim, a nossa vida é esse constante mudança de sentimentos, então o sentimento ele não pode firmar a fé no Messias, certo? E é o que essas religiões têm imprimido no povo, fazendo enxergar apenas com o olho esquerdo, né? Porque, porque quando se transmite sensações apenas, né? Como medo, como euforia, isso não reflete o verdadeiro caráter do Messias, né? Tu não está conduzindo a pessoa ao conhecimento da estrutura da realidade, que é o verbo, né? A palavra do Criador, que é o que justifica a presença dele em tudo, né? Então, ter o olho direito ferido ou cegado, né? Vazado, significa não adorar o Criador de maneira racional. Então, mas baseado em emoções e sentimentos ilusórios e carnais, como os pastores inúteis, eles tinham essa proposta, conforme denunciado lá em Zacarias 11, né? E a ideia de Romanos 12 também, que o Messias está na estrutura da realidade, mas não em sensações como medo, euforia, felicidade, expectativa, ou então ameaça, né? A gente tem a ideia da ameaça principalmente em relação a dinheiro, né? A dízimo, que se tu não fizer, ou até o próprio frequentar de um templo de pedra, né? Que se tu deixar de fazer, tu fica sob a ameaça de uma possível intervenção daquilo que eles chamam de diabo, né? Veja, então, como o mandamento do Messias é baseado no amor, se resume no amor e na piedade, e quem ama lança fora o medo, veja que a coerção pelo medo ela não traduz o caráter do Messias, né? Então o Deus que eles têm apresentado nesses lugares, como ele trabalha com medo, ele trabalha com esse sentimento, e o medo é uma sensação apenas, é um sentimento, certo? O medo ele vem e vai, ele vem e passa, ele não dura para sempre. Então não parece ter vindo do verdadeiro Criador, né? Quando a coerção é pelo medo, né? Porque o medo ele não combina com o amor, ele conflita com o amor, na verdade, né? E como o Criador é o Rav, ele é amor na figura, na expressão máxima que se possa imaginar dessa noção, então, portanto, ele não tem espaço para o medo, né? Como um dos testemunhos disso, a gente tem aquela passagem de 1 Samuel 11, que aí levou Saul, né, a ser aclamado pelo povo como rei, como o primeiro rei de Israel, né, em que Israel estava sendo ameaçado pelos amonitas e o líder dessa nação, né, Amonita representando as nações, né, os gentios, ele era Nas, que no original se traduz por Nahash, que quer dizer serpente, né? Víbora, cobra. Bom, não precisa dizer muito, né? Um camarada cujo nome significava serpente, tá?
ele condicionou, em ironia, claro, se a gente ler o texto lá, a passagem, a gente vai ver que, ironicamente, ele condicionou uma aliança com Israel, porque Israel não quis enfrentá-lo, quis negociar uma paz, né, entre aspas, mas ele se negou, né? Ele não estava nem um pouco disposto a condicionar uma paz com Israel, pelo contrário, a dominar e subjugar o povo de Israel como servos deles, né? E ele condicionou essa aliança se ele arrancasse o olho direito, ele diz bem claro que é o olho direito, de cada um do povo. Ou seja, ele não queria aliança nenhuma, mas ele, ironicamente, como uma maneira de afronta, ele disse que, não, até posso fazer uma aliança com vocês desde que eu arranque o olho de um por um de vocês, o olho direito. Então aqui a gente tem uma figura da serpente, tá? De um homem que representa a serpente, condicionando uma aliança, com ironia, condicionando uma aliança ao povo de Israel, desde que ele arrancasse o olho direito de cada um, ou seja, tampasse, impedisse a captação da realidade de maneira racional, ou seja, o culto ao Criador de maneira racional, deixando apenas no povo apenas o olho esquerdo, ou seja, apenas a emoção. Honestamente, se vocês conseguiram me acompanhar até aqui, né, em entendimento, honestamente, não é isso que tem sido proposto aí pela serpente, ainda nos dias de hoje, né? A serpente, o líder dos amonitas, certo? Não é isso que tem sido proposto até os dias de hoje? Ou seja, aí dentro a gente não tem as serpentes, as víboras, propondo alianças desse tipo, né? Porque quando a gente chega para falar com pessoas que estão com amonitas, né, na verdade, né, que estão sob a liderança das serpentes, né, das víboras, da raça de víboras, né, vocês entendem o que eu estou falando, né? Quando a gente tenta apenas compartilhar coisas como essa, sobre as coisas que estão na criação, por exemplo, né, que é o culto racional ao Criador, as coisas que estão nas escrituras vistas de maneira espiritual, que é o culto racional ao Criador, certo? Que nos faz pensar. Quando a gente trata desses assuntos com essas pessoas simplesmente elas desprezam, elas não conseguem permear nelas, entrar nelas, esse tipo de coisa. Mas pelo contrário, o que entra nelas é apenas as coisas da emoção, é apenas aquilo que faz elas se sentirem emocionadas, né? É o que explica, por exemplo, o porquê que quando as víboras abrem a boca, né? Abrem a boca, ou seja, para proferirem as suas palavras, lembrando que as víboras, a serpente, elas matam a presa com o que sai da boca delas, né? Que é o veneno, certo? Logo mais eu vou também trazer a ideia do que eu tenho entendido da criação, né? O que eu tenho entendido por serpente, tá? Por Nahash, né? Então quando elas abrem a boca não é à toa, né? Isso explica o porquê que eles tentam dar um fundo de emoção nas palavras que eles estão proferindo nesses lugares, tá? Porque que sempre existe uma cama de piano, uma cama de órgão, uma música de fundo induzindo as pessoas a emoção de um coração quebrantado, que não traduz a verdadeiro coração quebrantado, mas apenas tem essa impressão emocional, né? Porque que isso é indispensável. Hoje ele é uma prática presente em 100% dessas manifestações das serpentes. Por que que isso hoje é obrigatório ter? Eles usam dessa prática. Por quê? Eu entendo que está explicado pelo olho esquerdo e o olho direito, que é justamente a ideia que eu estou tentando transmitir aqui, tentando compartilhar. Tá? Hoje a gente tem as serpentes, ainda hoje, liderando sobre amonitas, né? Condicionando uma aliança com o povo, arrancando o olho direito deles, ou seja, bloqueando o olho direito deles, que é o culto racional, e apenas permitindo a captação da realidade pelo olho esquerdo, que é o da emoção, certo? Também contribuindo com isso, o porquê que a ideia de arrancar o olho nos implica exatamente na morte, né? Tem a ver com a morte espiritual.
porque em Jazar, que é um livro que poucos conhecem, porque está fora do cânon romano, né? Ali no capítulo 12, tem um sonho de Nimrod, né? Nimrod, o rei da Babilônia, símbolo máximo da rebeldia contra as coisas do Altíssimo, né? Ele sonhou, ele teve um sonho de que uma ave estava arrancando o olho dele em plena fuga dele pelo deserto. Arrancou o olho. Aí ele despertou do sonho apavorado, angustiado, e convocou lá os sábios dele, os conselheiros, os adivinhos, né, os feiticeiros, para tentar interpretar o sonho, e a interpretação foi de que isso significava a morte dele. Ali era uma profecia da morte dele, né? Ele seria dado à morte. Aí o texto até inclusive diz lá que seria uma semente de Abraão que causaria a morte dele, né? Isso é uma profecia para o fim, certo? Nimrod, o rei da Babilônia, seria dado à morte por uma semente de Abraão, tá? Pelos filhos de Abraão. E isso na forma física, depois o próprio livro de Jazar confirma isso mais adiante, que na forma física se cumpriu porque quem matou Nimrod foi Esaú. Esaú, filho de Isaac, neto de Abraão, né? Então isso acabou se cumprindo, mas é claro que isso é uma profecia física de um evento espiritual que está para se cumprir, e eu entendo que vai se cumprir nos nossos dias, né? Muito em breve isso deve se cumprir. Falta pouco para isso agora, tá? Mas veja então que a figura de arrancar o olho implica imediatamente na morte espiritual, né? Porque a gente sabe que se tu arrancar um olho de uma pessoa, a pessoa que tem um olho arrancado, ela não necessariamente causa a morte física, né? Tanto que existem pessoas vivas aí na nossa existência, né? Que elas prosseguem a vida dela física, mesmo com o olho tendo sido arrancado, né? Então veja que aqui esse símbolo ele implica na morte espiritual e não necessariamente física, porque se implicasse na morte física, como por exemplo tu separar a cabeça do corpo, né, que é o enforcamento, isso implica na morte física imediata. Não existe nenhuma pessoa na nossa existência vivendo ainda, sobrevivendo, com a cabeça desconectada do corpo. Isso não existe. Isso implica na morte imediata física. Mas veja que o olho arrancado não. Traduz a morte espiritual, porque a gente tem como testemunho físico pessoas que ainda mantêm as suas vidas corpóreas existentes, mesmo com o olho físico arrancado, certo? Então aqui está apontando para uma morte espiritual, né, imediata, né, vamos dizer assim. Aliás, pelo contrário, ela não seria imediata, né? Deixa eu refazer a minha colocação. Ela não seria imediata, porque então a pessoa ainda tem ainda um tempo para se recuperar disso, mas está em estado de morte, né? Embora não definitiva e imediata, com um tempo que ainda tem pela misericórdia do Criador para se arrepender disso, né? Mas veja que ela está num estado de existência de morte espiritual, né? Como um coma, vamos dizer assim, justamente por esse olho arrancado, né? Então, essas ideias aqui todas contribuem também eu sei que esse é um assunto um pouquinho mais difícil de mastigar, né? É um alimento um pouco mais difícil de digerir, mas é o princípio de uma ideia que talvez explique o que o Messias nos ensinou, essa figura que ele usou, e com certeza encaixa ao que a gente tem visto aqui, naquela sombra contada lá em 1 Samuel 11, que inclusive fez enfurecer Saul, o rei de Israel, e aí Saul se levantou e derrotou, né, a serpente aqui, Naas, e também os amonitas, né? Fez com que ele liderasse Israel contra essa afronta, certo? Mas veja que o importante aqui é a gente entender a afronta, né, que foi proposta por esse aqui que se identifica como serpente, tá? Arrancar o olho direito do povo, ou seja, impedir que eles enxerguem, que façam um culto racional, enxerguem o Criador de maneira racional e apenas apelem para o estado emocional, que, vou repetir, ele é efêmero, ele vem e vai, né? A nossa vida, na verdade, é uma montanha de emoções, né? Ora a gente está com uma certa alegria,
que é temporária. Outra hora a gente tem tristeza, angústia e depressão, que mesmo que elas possam ser fortes e crônicas, elas também são temporárias, né? A gente não sente a tristeza da mesma maneira dia após dia. Ora ela é mais intensa, ora ela é mais aliviada, e assim por diante. Até porque basta para nós o mal de cada dia, conforme o Messias nos ensinou, né? A cada dia basta o seu mal, mas há dias que o mal é mais sentido e outros que ele é menos sentido. Então, de maneira nenhuma isso pode servir como alicerce para a gente na, na emuná no Messias, né? Mas sim a racionalidade inteira que está por trás das coisas que foram criadas. Isso é que é o nosso porto seguro, o nosso alicerce da existência dele. E não emoções que são como névoas, né? São sentimentos passageiros que vêm e vão, voltam de novo, se vão de novo ao longo da nossa vida inteira. Eu sei que o assunto é difícil, mas é um preâmbulo, né? É um início de conversa, de introdução para algumas coisas que vão fazer mais sentido mais para frente, com também outros compartilhamentos que eu gostaria de botar, tá?